E aí, fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer um vídeo rápido a respeito dos 12 maiores enigmas da Bíblia. O que acontece? Eu estava aqui pelo computador, olhando as informações, estudando aqui, estudando na faculdade que eu estou fazendo, engenharia elétrica, e me deu uma curiosidade assim. E eu procurei assim, quais são os maiores mistérios e enigmas da Bíblia? Aí eu abri numa página aqui, chamada Aventuras na História. E o título mostra os 12 maiores enigmas da Bíblia. E mostra quais são os 12 maiores enigmas da Bíblia. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo rápido a respeito dessas 12 perguntas dos maiores enigmas da Bíblia e vou ver se eu sei responder. Rapidamente, assim, ó. Vapt-vupt. Se eu não souber, eu digo logo. E é óbvio que eu não vou saber porque são os mistérios, né, os enigmas da Bíblia. E a Bíblia é o seguinte, a gente lê de novo, lê de novo e sempre assim. E cada vez que nós lemos, mais conhecimento nós vamos adquirindo. Então é um processo de constante evolução. Sou muito novo ainda nos estudos das Escrituras. Então esses 12 enigmas aqui vão me servir para bases de um futuro estudo das Escrituras Sagradas. Então vamos lá respondendo rapidinho. Primeira pergunta. Quem são os hebreus, habitantes de Hebrom? Essa eu não sei. Não sei. Quem são os hebreus, habitantes de Hebrom? Segunda pergunta. Quem eram os israelitas politeístas? Também não sei. Olha, as 10 tribos dos israelitas, tanto do sul, das duas tribos, as do sul, da parte do reino do sul, quanto as do norte, já se envolveram em algum tipo de idolatria. Mas assim, as 10 tribos do norte se envolveram muito mais, não é, com a idolatria e posteriormente consequentemente com o politeísmo. Então, quem eram os israelitas politeístas? Bom, os israelitas do norte fizeram coisa, não é? Então, provavelmente alguns deles. Terceira pergunta. Existiu um reino unificado de Israel? Existiu, é só ler as Escrituras. Está lá. Na época de Saul, Davi e Salomão, era um reino unificado. Mas assim, e fora da Bíblia? Na arqueologia, a estela egípcia, a placa egípcia, a estela de Menentá, do faraó Menentá, não sei dizer. Lá menciona o reino de Israel, naquela época era unido. Então, essa pergunta, simples. Próxima pergunta, quarta pergunta. Que fim levaram as 10 tribos perdidas? Eu não sei. Quando a Síria invadiu o reino do norte, as escrituras dizem que ela levou a galera de lá, que eram basicamente as 10 tribos, levou a galera toda como prisioneiros. Basicamente quase não deixou ninguém. Levou lá para a terra deles. Né? Eu já expliquei esse assunto no livro, nos vídeos em que eu explico vamos dizer assim, a treta entre os judeus e os samaritanos. Lá eu explico essas coisas. É assim, sobrou pouco, depois da invasão da Síria, sobrou poucos habitantes israelitas na região do norte. Depois que creio eu que lá no Zorobabel, na época de Esdras, Neemias,
quando os judeus voltaram para a reconstrução do templo, muitas das 10 tribos que estavam dispersas, acho que muitas não, alguns deles chegaram a voltar, ou pelo menos a frequentar Jerusalém em épocas de festas. Mas assim, esses que voltaram, eles se agregaram a tribo de Judá em Jerusalém, não é? Na verdade, viraram judeus, basicamente. Mas sim, é uma questão muito difícil, né? São os 12 maiores mistérios da Bíblia, né? Enigmas. É difícil de responder. Quinta pergunta. O dilúvio aconteceu? Sim, sim, com certeza. Por questão de fé, cremos que o que está escrito lá em Gênesis realmente aconteceu. E Jesus cita o dilúvio, né? Então, se cremos em Cristo, temos que crer no dilúvio também, nas próprias Escrituras, dadas pelo profeta Moisés. No caso, a parte do Gênesis. Até diz aqui embaixo que eles colocaram uma foto da Arca de Noé. Aí eles colocaram bem assim: porque gregos, hindus, chineses, maias e hebreus acreditavam em dilúvio. Realmente, a grande maioria dos povos antigos escreveram sobre uma grande inundação, não é? Inclusive na epopeia de Gilgamesh, que um dia eu vou falar aqui ainda, posteriormente, nos vídeos, é relatado algo assim muito parecido com o relato de Noé nas Escrituras, né? Só que é na epopeia de Gilgamesh. Fala que ele tinha que fazer um barco, assim como a Bíblia fala que tinha que fazer um barco. Diz que Deus ia inundar a terra, assim como a narrativa de Gilgamesh diz que ia inundar a terra. Assim, fala que tem que colocar animais também. Na epopeia de Gilgamesh também colocam os animais. E assim, eu vou me informar melhor, né? Eu tenho um livro de arqueologia aí e de história, e eu vou informar melhor em vídeos futuros. Mas pulando a história ela é pouco pretensiosa. Essa que você aprende nas escolas, né? Então, para você driblar essa história e ir diretamente à história antiga, você tem que ir direto aos livros antigos que chegaram até nós nos tempos de hoje. Um livro muito antigo é o livro de Flávio Joséfos. E no livro de Flávio Joséfos, ele diz que até na época dele, que é por volta de 2000 anos atrás, até na época dele, as pessoas ainda escalavam os montes Ararat e arrancavam pedaços, traziam pedaços da Arca de Noé. Isso na época dele, não é? Então, enfim, é isso. Para mim, aconteceu assim. Tem muita coisa para falar. Inclusive sobre arqueologia, por exemplo. Escavações de uma civilização antiga, não é? A civilização antiga acabava e começava uma área de limo, de leito de rio, não é? E assim, quando se tem o limo, leito de rio, é porque para baixo não tem mais nada. Mas cavando para baixo do limo, achou outro indício de civilização antiga. Ou seja, houve uma espécie de inundação. Tinha uma civilização antiga, houve uma inundação, aí fez essa camada de limo, e depois surgiu outra civilização por cima. Então, tem muitas evidências. Depois eu vou dar uma analisada melhor. Sexta pergunta: onde está a Arca da Aliança? Já falei. Em Macabeus, o profeta Elias. Ixi, agora me pegou. Jeremias, ele esconde a arca no Monte Horebe.
É Monte Horebe, que eu falei no vídeo? Eu já fiz um vídeo anterior aí a respeito de onde está a Arca da Aliança. Não sei porque as pessoas fazem tanto alarde. Gente, o livro de Macabeus é um livro histórico do povo de Israel. Ele explica muito da história do povo de Israel. Pode não ser dado como inspirado, mas como fonte histórica é boa. Principalmente para nós cristãos, para nós nos situarmos. Como é que nós vamos saber sobre a linhagem Asmoneia? Como é que nós vamos saber sobre o que aconteceu no período intertestamentário? É através desses livros. Então, os apócrifos, eles são muito importantes para nós nos informarmos sobre o terreno, sobre a região, sobre a geografia, sobre o contexto histórico da época, né? Não levamos como inspirado, não vamos tirar uma doutrina deles, mas eles são muito bons para análise. Tem uns que são malucões, principalmente os apócrifos do Novo Testamento, dos gnósticos. Ali é uma coisa meio absurda, né? Mas tem muitos apócrifos que são bons sim, são interessantes. Principalmente o livro de Enoque, né? É bastante interessante. 7ª pergunta. Quando Jesus nasceu? Entre 7 e 4 a.C. Pronto, falei. Não, Herodes estava vivo, né? Quando os magos vieram procurando pelo Messias, né? E Herodes falou: vão lá e depois me avisem onde é que ele está. Herodes, se ele estava vivo, temos que entender que Herodes morreu no ano 4 a.C. No ano 4. E os magos, eles... agora eu me perdi aqui. Depois eu vou lembrar aqui. É porque eu já fiz um vídeo sobre o nascimento de Cristo. Está lá nos primeiros vídeos do canal. Lá eu explico melhor essa situação. Olha assim, basicamente Herodes, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Porque parece que foi assim que os magos falaram, que parece que eles estavam atrás dessa estrela já fazem 2 anos. Demorou muito a viagem deles, que eles estavam acompanhando as estrelas. Então, provavelmente, Jesus tinha no máximo 2 anos quando os magos vieram visitá-lo. Não foi no momento do nascimento dele. Assistam os meus vídeos lendo os evangelhos em sequência. Vocês vão entender. E aparentemente pensa que os magos vieram ali assim que Jesus nasceu. Não, os que vieram assim quando Jesus nasceu foram os pastores de ovelhas, que receberam a mensagem dos anjos. Mas os magos vieram, creio que 2 anos depois. Então, se Herodes morreu, vamos supor que Herodes perseguiu Jesus já no mesmo ano em que ele morreu. Então, vamos lá, está no ano 4 a.C. Como ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, então, ano 5, ano 6 depois de Cristo. Então, vamos ficar entre o ano 6 e o ano 4. Vamos ficar no meio termo. Jesus nasceu no ano 5 a.C. Não sei, é difícil essa questão. Vamos para a próxima. 8ª pergunta. Jesus queria fundar uma nova religião? Não. Jesus era judeu. Pedro era judeu. João era judeu. O apóstolo Paulo era judeu. André era judeu. Os 12 apóstolos eram judeus. Moisés, vamos dizer assim, israelita, abraâmico, descendente de Abraão, não é? Descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Elias, todos os reis da linhagem Asmoneia, Davi, Salomão, Ezequias, as 12 tribos de Israel, Jesus, Maria era judia,
israelita, toda aquela galerinha lá era da religião, na época era tido como o judaísmo. Mas vamos dizer assim, os descendentes de Abraão, os israelitas. Quando Jesus veio, ele veio mostrar o verdadeiro significado do que é ser seguidor de Abraão, que é ser israelita, né? Então não veio fundar uma nova religião, não. Ele só veio, basicamente existia a árvore de Israel, ele cortou os ramos, basicamente aqueles que não eram verdadeiros servos de Deus, e na questão dos gentios, eles foram enxertados na árvore de Israel. Então é isso. Então eu não acredito que foi uma nova religião. Pergunta número 9. Jesus tinha irmãos? Olha, tinha. Na Bíblia menciona os irmãos de Jesus. Aí muitos dizem assim, que o católico romano diz que Maria teve Jesus, não é? E só Jesus. E permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. Ponto. E quem eram aqueles irmãos de Jesus citados na Bíblia? Eram filhos de José. José, né? Que José poderia ser viúvo quando se casou com Maria. Então Maria era jovem e José já era velho. Já tinha muitos filhos no primeiro casamento, ou em casamentos anteriores. Então, aí Maria casa com José, mas ela não tem relações com ele, e só tem Jesus, e mesmo assim permanece virgem. Essa é a resposta católica que eu acho que vai ser. Agora tem evangélicos que dizem que não, que teve Jesus, não é o primeiro, mas depois ela se relacionou com José, com mulher de José, e teve outros filhos depois de Jesus, que eram esses os irmãos de Jesus citados na Bíblia. Outros já dizem que esses irmãos citados na Bíblia eram primos de Jesus, não é? Parentes de Jesus. A minha opinião é que eu acho interessante a questão tratada no proto-evangelho de Tiago. Essa é uma questão que eu gosto bastante. Uma versão que eu gosto bastante. Por quê? Quando você lê, por exemplo, o relato do nascimento de João Batista, da história dos pais de João Batista, que o pai de João Batista era sacerdote do templo, não é? Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas tem isso. Mostra a mulher, a mãe de João Batista, o nascimento de João Batista, a anunciação do nascimento de Jesus para Maria, etc. Toda essa história aí parece muito que ela foi tirada do proto-evangelho de Tiago. O proto-evangelho de Tiago conta essa história, mas com muito mais detalhes. Então, aparentemente, o Lucas retirou a informação do proto-evangelho de Tiago, não é? E não estou dizendo que seja isso, tá? Eu suspeito. E no próprio proto-evangelho de Tiago é dito que basicamente que Maria foi criada no templo pelos sacerdotes. E que José já era viúvo, acho que era viúvo, José era viúvo, e já tinha filhos já do casamento dele anterior. Só que quando Maria fez ali 14 anos, se eu não me engano, 14 ou 16 anos, acho que foi 14, ela já estava no período para se casar. Então, os sacerdotes, eles optaram por casar Maria, para ela parar de morar no templo e já ter uma família. Aí eles fazem meio que um sorteio, e esse sorteio cai em José. José tinha que casar com Maria. Só que no livro diz que José meio que tratava Maria como filha, porque como ele era muito mais velho, era viúvo, já era velho. Naquela época, um homem de 40 anos de trabalho mesmo, trabalhador de 40 anos, 45 anos, já era uma pessoa velha. E ele leva Maria
para a casa dele e ele deixa Maria cuidando da casa dele enquanto ele trabalhava. E ele trabalhava assim, ficava muito tempo fora de casa, não é? Ficava muito tempo mesmo fora de casa. Mas ele basicamente só queria, apesar de ser o marido dela, ele só queria criar ela, por ela ser muito jovem ainda, ele só queria criar ela como basicamente filha, praticamente. Então, aí quando ele volta de uma das suas viagens, que ele trabalhava muito, é que ele encontra Maria grávida. Aí acontece todo aquele relato que nós vemos no Evangelho. Ele era uma pessoa boa, não é? Então, basicamente, eu compartilho dessa opinião. Os irmãos de Jesus tinham irmãos? Tinha. Mas, na minha opinião, era do casamento anterior. Maria, na minha opinião, Maria só teve Jesus. Eu não sou católico, tá? Mas eu compartilho dessa opinião. Próxima pergunta para finalizarmos aqui. Tem mais 3. 10ª pergunta. Quem era o discípulo amado? O discípulo amado era o apóstolo João. Quando nós lemos o Evangelho de João, menciona os outros apóstolos pelos nomes, né? Mas fica faltando João. Aí toda vez é mencionado um tal de discípulo amado. E eis que o discípulo amado fez isso. Eis que o discípulo amado fez aquilo. Mas no final do Evangelho de João, dá a entender que o autor do Evangelho de João, ele mostra que o discípulo amado citado no texto é ele mesmo. E na epístola de João, nós vemos uma grande semelhança com o Evangelho de João. Então nós determinamos que o discípulo amado é João. E João escreveu o Evangelho de João. Tradição da igreja, os pais da igreja sempre consideraram o Evangelho de João como um evangelho escrito pelo apóstolo João. Então é apóstolo João, não tem jeito. Pergunta 11. Quem escreveu o Apocalipse? O apóstolo João. Está escrito lá nos primeiros versos. Ele estava preso na época. Eu acho que ele era o último apóstolo vivo na época. Estava preso na ilha de Patmos e ele recebeu a visão do Apocalipse. E ele escreveu naquela época. Depois ele foi libertado da ilha de Patmos, né? E eu acho que depois disso ele escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas que ele escreveu. Última pergunta. Jesus era casado? Sim, com a igreja. Mas eu já ouvi falar que ele foi casado com Maria Madalena. E se fosse, qual seria o problema? Mas não. Acontece que Cristo, apesar de ter vindo na forma humana, ele é divino. Ele veio de algo superior, acima, não necessitando dessas coisas que nós humanos necessitamos. Não é? Lembra quando ele disse que os anjos no céu não se casam nem se dão em casamento? Imagine ele, um ser divino. Qual será o novo estado de existência no reino dos céus? Então, basicamente, ele não estava preso. Ele nem sequer nasceu de semente humana, como a de José. Não, foi do próprio Espírito Santo. Então, lendo as Escrituras, principalmente as epístolas de Paulo, nós vemos que há essa relação de Cristo sendo o marido e a igreja sendo a esposa. Cristo se casa com a esposa. Cristo se casa com a igreja. Ele é o marido, a igreja é a mulher, é a noiva. Então ele se casou sim com a igreja. E eu não vejo problema nenhum se ele fosse casado com Maria Madalena, não. Mas assim, dada a dispensação das coisas, os mistérios divinos, ele não teria essa necessidade humana, não é? E ele tinha um ministério aqui e ele tinha que voltar imediatamente para o reino dos céus. Então, não vejo essa possibilidade de ter casado fisicamente com uma humana. Não. Então é isso, pessoal. São essas as 12 mistérios da Bíblia que eu não faço ideia de como respondê-las. Apenas tenho aqui o meu pequeno parecer, mas creio que eu vou evoluir bastante e dar respostas mais sólidas para vocês. Beleza? Tchau, galera!